Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito bem-vindos a mais uma edição do Futuro da Alimentação. Hoje, com essa ET, ela se intitulou assim, ela é assim, porque ela tem uma energia que transborda tudo. Bianca Laufer, fundadora da Green People. Que legal te receber para esse papo, hein? Muito bom, eu estou muito feliz, adoro conversar com você, sempre. Obrigada pelo convite. Ah, imagina, você está onde hoje? Você está em São Eu estou em Paulo? São Paulo, eu estou em São Paulo, de quarentena em casa ainda. Cara, você sabe que eu ia começar falando disso? Você ficou quanto tempo em Nova Eu York? morei em Nova York 3 anos e Três 3 anos. anos. Aí você volta de Nova York para pôr fogo em tudo e mudar o mundo e mudar o Brasil, e aí vem o Covid. Não, eu cheguei aqui dia E aí, 20 como é de... que tá se adaptar? Não, não tá, eu tô na nuvem, eu não estou em São Paulo, né? Porque eu cheguei dia 20 de janeiro em São Paulo, tive praticamente fevereiro e depois eu estou em casa, trabalhando muito de casa, É, muito. É, o começo, sim, o sim, começo do corona, a adaptação até entender foi assustador, mas agora sim. trabalhando muito de casa e produzindo, tá? E sendo produtiva. Que legal, que legal. Vamos falar, a história de vocês é algo de extraordinário. E aí, para meia dúzia de pessoas que não conhecem, eu acho que é importante você falar um pouquinho, mesmo que aqui você vá repetir algumas coisas, mas eu acho bacana a galera entender como é que nasce a Green People e, e aí passa a se tornar talvez uma das marcas mais incríveis de alimentação saudável do Brasil, assim. Então, eu sou economista, formada pela PUC do Rio. Trabalhei a vida inteira no mercado financeiro. Morei em Nova York, sem crianças, né? Tipo, sem filhos, né? Com meu marido, trabalhando no JP Morgan. Então, assim, eu brinco que eu tenho uma vida passada, né? Uma outra encarnação. E, e trabalhei, morei lá a primeira vez em Nova York, 7 anos. Inclusive nas Torres Gêmeas eu estava lá. E eu aprendi a empreender com o meu chefe, primeiro chefe do JP Morgan, que era um americano, que eu sofri o pão que o diabo amassou, mas aprendi lá o que, que é trabalhar. E voltei para o Brasil depois e engravidei, tive meu primeiro filho. E eu não tinha ideia, né? Eu nunca fui aquela mulher que queria ser mãe, sabe? Que tinha aquele desejo de ser mãe. Mas eu quis engravidar aos 32 anos. E quando meu filho nasceu, o Felipe, meu primeiro filho nasceu, não precisa dizer que eu tenho um temperamento altamente obsessivo, né? Eu não consegui largar meu filho, não consegui voltar para o banco. E, e, Sim. a- e aí falei assim, pensei, eu quero ter 2 filhos, então vou ter logo meu segundo filho para voltar para o banco. Aí tive meu segundo filho, que é o João, e também não consegui voltar para o banco. Aí desisti de vez e fiquei 8 anos só sendo mãe do Felipe e do Uau, João. Quase fiquei louca e demais. quase enlouqueci as 2 crianças. E, e aí, Boa. numas férias, né, a gente tinha ido para Maui, no Havaí. Isso foi 2013. A gente alugou uma casa em Maui e foi a primeira vez que eu tive contato com suco prensado a frio, né? Eu tomei o suco prensado. Eu nem sabia, gente, que existia, não sabia a diferença do suco pasteurizado para o suco prensado a frio, como a maior parte dos consumidores, né? Ninguém sabe essas coisas. E aí, quando eu entendi o que, que era o suco prensado a frio, que preservava todas as enzimas, todos os nutrientes, é, que a vida, o shelf life não era, sabe, não era pasteurizado. E eu conheci a kombucha também em 2013. Eu falei, ingenuamente, vou abrir uma empresa dessa no Rio de Janeiro. E eu costumo dizer, né, que a ignorância foi uma grande virtude para mim.
Porque se eu soubesse tudo que eu ia passar, talvez eu não tinha feito nada. E, A e aí ignorância é de começou fato uma bênção nessas horas, né? uma benção, uma benção, uma benção, assim, porque se eu soubesse tudo que eu ia passar, e que eu passo, né? Porque eu acho que e outra frase que eu sempre falo, que é clássica, né? Que empreender no Brasil é como um videogame, ou a gente morre ou a gente passa de fase, né? Porque isso em qualquer fase você empreende, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Sim, E sim. aí eu comecei a fazer suco em casa, assim, tem uma história, né, da minha adolescência, que eu tive anorexia. Então, assim, eu já tenho uma relação com a comida, um pouco complicada, vamos dizer assim, né. Eu não sou anoréxica hoje em dia, eu tive anorexia há 30 anos atrás, né, se sabia muito menos do que se sabe hoje, né, não tinha mídias sociais, não tinha blogueira, não tinha nada disso. E e aí por isso que o suco prensado a frio que eu provei no Havaí foi tão importante para mim, né, com essa minha história de anorexia. E a Green People é a minha Tá. ainda é a minha elaboração dessa relação minha com a comida, né. Que legal, que legal. Cara, essa história é o tipo da história que toda vez que você ouve, ela te emociona de novo, assim. Eu acho que eu já ouvi pelo menos, sei lá, 5 vezes, e toda vez que eu ouço, cara, é muito emocionante, porque, enfim, é a tua história, é o que você viveu, e um problema muito mais comum do que a gente imagina, né? Um problema muito mais comum do que a gente imagina, e é incrível, assim, é incrível. Deixa eu te perguntar, você. Bom, primeiro, só uma observação que eu sempre falo, que é o seguinte, né? Empreender no Brasil tem vários desafios, mas você sabe, eu não sei se eu já te falei isso, mas eu já empreendi nos Estados Unidos, já tive empresa lá, tive uma subsidiária na Europa, e eu sempre falo que, assim, com todos os desafios burocráticos e tudo mais do Brasil, aqui é o melhor país do mundo para empreender, justamente porque, primeiro, ele é difícil para todo mundo, e aí nem todo mundo vai se Nossa, adaptar a tantas dificuldades. E número dois, eu sempre brinco que a concorrência é pouco profunda, né? Então a concorrência ela se preocupa pouco com o cliente. Então, quando você tem um pouco mais de preocupação com o cliente, geralmente você está melhor do que a maioria. E aí não, eu é por concordo isso que eu sempre falo. totalmente. Eu concordo É, totalmente com você. Eu acho que a vantagem de empreender no Brasil é que, eh, são poucos o que aguentam, né, que aguentam esse dia a dia, que aguentam os desafios, que então, assim, eu não é para qualquer um. E eu acho que, assim, tanto mudança de vocês regra no meio do caminho. não, toda mudando de regra, mudando de tudo, sabe, de ideia, adaptando. Um ano é a crise do caminhoneiro, outro ano é o corona, outro ano, sabe, várias coisas, né, que a gente enfrenta, fora as leis trabalhistas, fora no meu, né, no meu setor, que é o registro do Ministério da Agricultura, Anvisa, né, e eu a Green People, eu sempre falo isso, né, não é que eu criei só uma marca, eu criei um novo segmento de suco no Brasil, né. Então eu nunca vou esquecer os primeiros sucos, quando eu fui no Ministério da Agricultura, eu pessoalmente, registrar, eles nem sabiam como registrar aqueles insumos. Eu lembro que eu tinha um suco que levava sal do Himalaia e eles me mandaram tirar. Então assim, tem muita história, sabe, para contar. Você está brincando? Mandaram tirar? Tipo assim, Mandaram ah, não, não tirar. tem aqui, deixa eu ver. Não, Não, não não, sabiam, não não está sabiam. classificado aqui. Não, primeiro que ficou, acho que uns 6 meses ou quase um ano, uma disputa, assim, uma briga se era para eu registrar na Anvisa ou no Ministério da Agricultura. Se era suco, se era alimento. Não, assim, é surreal, surreal. Caraca, eu não sabia, hein? Essa daí eu não sabia. Mas vamos lá. E aí, quando você. Porque assim, acho que 2 pontos legais da gente conversar aqui logo na largada. Primeiro, você conseguiu criar uma marca muito divertida. Né? Você criou. Você é uma empreendedora que conseguiu criar uma marca que ganhasse uma escala e uma projeção
que levasse o produto. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Faz. Então a marca leva o produto, sabe? Aham. O produto é incrível, mas a marca está mais legal que o produto, então ela traz o produto. Claro que a marca também tem a ver com todo o produto, mas eu acho que tem essa coisa. E aí eu queria saber como é que você fez isso. E já pegando esse gancho, entender o seguinte: dentro dessa nova categoria de sucos no Brasil, com todos os desafios que você teve, com tudo que rolou, qual é, ainda hoje, o maior desafio a ser superado para que você, de fato, ganhe a escala que eu sei que você quer criar? Olha, assim, e adicionando a tudo que você falou, né, eu tenho os meus concorrentes, são empresas gigantes, né, internacionais, né, tipo, e que entenderam, né, ao longo do processo, né, porque o que foi? Eu lancei uma marca, que é um novo segmento, numa cadeia refrigerada. Eu acho que eu fiz o impossível. Assim, hoje, é, Hoje tem-se a percepção, eu acho, está começando a ter no Brasil a percepção de que o produto refrigerado talvez seja mais saudável. Mas a Green People eu comecei há 6 anos atrás, né? Tanto que você vê empresas grandes internacionais hoje relançando sucos na gôndola refrigerada, mas não precisaria estar refrigerado, porque o suco é pasteurizado, né? Então eu tenho vizinhos de gôndola, né, a um preço muito mais barato que o meu, e que está lá só para o cliente ter a percepção de que é mais saudável. Então, assim, eu acho que o meu maior desafio é E que tem educar. um nome que é um nome bonitinho, né? É, Nome é, bonitinho. é. E onde fala no rótulo do suco, né? Onde fala 100% natural. O que quer dizer o suco 100% natural para um consumidor leigo, né? Você acha que é 100% natural e você compra, sabe? Metade do preço da Green People ali você compra. Mas, então, assim, o meu maior desafio, eu acho que é educar, né? Educar, degustar, 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 porque eu tenho certeza que uma vez que o cliente deguste, beba o Green People, ele entende a diferença, né? Você vê que não tem o suco, não Sim, tem o gosto de sim, faz sentido. cozido, então, assim, eu tenho que promover a degustação. E com o corona, por exemplo, nos supermercados, nos pontos de venda, a degustação foi proibida, né? Então, eu passei É. noites pensando em como gerar essa degustação num ambiente digital. E como que você fez Então, isso? a gente fez. Olha, eu acho que e também respondendo à sua primeira pergunta da marca, eu sou economista, eu não sou nutricionista e eu nunca estudei marketing na minha vida, nunca. Então, o meu papel na Green People hoje, né, eu sou responsável por todos os novos produtos, marketing e o e-commerce, né? Só que eu nunca estudei marketing. E, quer dizer, eu faço vários cursos, eu leio, eu estudo, né? Assim, mas eu não sou formada. E uma coisa assim muito curiosa é que muita coisa da Green People, da marca, vem da minha intuição. E eu demorei para acreditar na minha intuição, sabe? E eu Mas faço. tem um ponto aqui, Bianca, tem um ponto muito legal, e eu quero dar uma pausa para falar desse ponto, que é o seguinte, né? Vem da sua intuição, e uma coisa que você deve saber, obviamente, mas eu não sei, isso de fato, eu sinto que ele vem junto com a intuição, mas que é a sua verdade, né? Então, assim, aquilo vem da tua história. Existe uma verdade profunda nisso que você não precisa se esforçar para pensar. É, Então, essa sua intuição não é algo que você sai de você e sente. não. É algo que, cara, é assim que eu penso, é assim que eu estou vivendo, né? E aí, no final do dia, aquela intuição ela é simplesmente uma verdade da tua própria história. É exatamente isso. E eu acho que hoje em dia as marcas, assim, tem muitas marcas que têm que contratar uma empresa de branding, de design para fazer um storytelling, sabe? A Green People não precisa disso, né? Eu faço terapia, né? E é o que uma vez eu estava
como sempre, né? Assim, no começo da Green People, todo dia eu chorava, com certeza eu chorava, dizia que ia parar. E eu tenho dias, ainda tenho dias às vezes ruins, né? E foi o que o meu terapeuta falou. A Green People é muito difícil para mim, porque a Green People é um órgão do meu corpo, sabe? Então, essa diferenciação é muito difícil. Então, eu estou assim, 24 horas pensando na Green People, igual que eu penso dos meus filhos, sabe? Só que meus filhos hoje são adolescentes e não estão nem aí para mim, então não me dão trabalho. É, então, assim, tudo eu penso na Green People, e é uma continuação minha, né? Lógico que eu tenho sócios que super É, ajudam, mas é muito da minha intuição. Eu acho que a marca, e é uma coisa, é isso que você falou, é a verdade, né? E tem muito a ver com a minha é, história de vida, né? Com a questão da anorexia, que é é. muito forte. O que é anorexia? Você não ter prazer na comida, né? Você ter medo de comer para não engordar, para não. Então, assim, o nosso pilar principal, nossos produtos têm que te dar muito prazer. Eles têm que ter densidade nutritiva com prazer. Legal. Essa questão do segundo ponto, eu acho que tem a ver muito com a escala. E aí você falou de gerar experimentação, transformar a cultura. Quando você fizer isso e você ganhar escala, o preço proporcionalmente ele vai abaixar, né? Porque uma vez que você ganha escala, você vai ganhando economia de escala, e aí tem mais a ver com com a tua formação, que é a É economia, né? econômica, Você ganha uma economia de. Exato. Você ganha uma economia de escala e com isso você consegue precificar o produto de uma forma que, na percepção do cliente, ele é um produto mais acessível. Como é que equilibra essa conta? E por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sinto que muitas food techs que eu tenho conversado estão vivendo esse mesmo dilema, né? Então, como é que faz para equilibrar essa conta? Né? Você, por exemplo, foi buscar investidor, né? Como é que faz para equilibrar essa conta? no meu caso, assim, eu fui procurar investidor, por quê? Porque quando a tecnologia de prensagem a frio, quando eu comecei, o suco valia até 5 dias. E eu realmente, como eu falei no começo, a ignorância foi uma grande virtude para mim, né? Porque como eu posso querer parar em pé uma empresa refrigerada com 5 dias de validade, com produto de 5 dias de validade, e ainda vendia em São Paulo, tá? Produzia Sim. no Rio e vendia em São Paulo. E eu sabia, eu sabia que existia uma outra tecnologia, além da prensagem a fria, né, que é a alta pressão, que preserva, continua preservando todas as enzimas, todos os nutrientes, sem choque térmico, mas que existem 200 dessas máquinas no mundo inteiro. Só que eu não tinha dinheiro para comprar essa máquina, né? E com os investidores entrando, a gente acabou comprando 2 dessas máquinas. Então, a Green People é a única empresa de suco no Brasil que tem essa tecnologia, né? E aí foi um game changer, né? Porque o suco que valia 5 dias a gente conseguiu estender para 30 dias, depois para 70 dias e agora 90 dias, né? Isso tudo com melhoria de qualidade. A gente não cansa em melhorar a qualidade. A gente, assim, é um dos nossos focos, sabe? E é importante dizer aqui para todo mundo saber, porque eu tenho amigas minhas íntimas, né, que falam: mas como assim você aumentou de 5 para 30 ou para 70? Pode falar para mim, você botou algum aditivo? Não, sem aditivo, sem nada químico, né? Realmente pesquisa. A Green People, né, é uma food tech, porque a gente associa, né, a tecnologia com a natureza, né? A gente começou antes até de todo esse processo dessas novas empresas food tech, que se dizem as primeiras do Brasil, que não são. Mas foi um game changer, sabe, para a gente poder ganhar volume. E a gente lançou uma. Eu comecei a Green People com uma linha basic, né? Uma linha premium, onde todo suco tinha um superfood, né? Um superalimento. E com essa máquina, né? Quando a gente ganhou validade, a gente foi para o mais popular, né? Que é justamente para dar acesso para mais pessoas comprarem o nosso suco.
sempre com a mesma qualidade, mas talvez com menos ingredientes. E realmente a gente tem que ganhar escala e a gente está nos supermercados, a gente focou agora no Corona, a gente focou no e-commerce, e está indo super bem. A gente, em fevereiro, pra você ter uma ideia, a gente começou com programas de assinatura. A gente tinha 30 assinaturas, isso em fevereiro desse ano. Agora a gente tem mais de 1.000. Fora as vendas spot, Que assim, legal. normais. Então, assim, a gente está totalmente focado, esforços no e-commerce para ganhar escala. E é muito legal porque a gente está cada vez atingindo mais estados do Brasil. E aí você acha que essa escala, ela vem e ela acompanha um crescimento no varejo também? Porque, e aí eu vou contextualizar um pouco melhor a minha pergunta. Existem algumas visões que até dizem o seguinte, cara, eu vou por aqui num canal direto, onde eu sei que o meu produto ele não tem ainda uma competitividade no preço, justamente pela falta de escala. Então, eu sigo num canal direto de venda para poder ter menos intermediação e ter uma precificação menor. E com isso, eu vou ganhando escala. E aí eu saio um pouco do varejo. Eu acho. Está acontecendo esse movimento com vocês? Está acontecendo isso. Claramente está acontecendo isso. Outra coisa que está nos ajudando muito, assim, é óbvio que o corona é um desastre, tá? Mas eu acho que tem um lado onde as pessoas começaram a entender que o nosso suco é diferenciado, que as pessoas precisam sim se alimentar bem, que gastar um pouco mais como prevenção. Eu não estou dizendo aqui que se você tomar Green People você não vai pegar corona. Não é nada disso que eu estou falando. Claro. Mas as pessoas estão mais entendendo melhor que pode sim melhorar a sua imunidade, né? As pessoas estão gastando dinheiro com comidas para se alimentar melhor, né? Então, isso para Green People foi muito bom. Sim. Um movimento que eu também, até que está ajudando a gente a ganhar escala, né? E demorou, gente, demorou. Eu comecei a Green People há 5 anos e pouco atrás. Demorou para as pessoas entenderem que categoria de suco, que Green People não é um suco, entendeu? Qualquer. Então, agora, alguns supermercados estão nos procurando para a gente produzir o suco deles. Que isso para a gente é muito bom porque ganha escala. Claro, claro. Você vai dar mais produção para suas máquinas. Exatamente. Então, assim, demorou, mas o pessoal está entendendo o nosso diferencial, que é muito legal isso. As escolas, agora não porque estão fechadas, mas as escolas começaram estavam vendendo Green People, que isso para mim foi a minha maior realização pessoal, né? Ver nas escolas. Incrível! É incrível, é incrível. Os hospitais, por exemplo, no Einstein, na parte de oncologia, eles servem Green People para os pacientes. Existe algum selo melhor de qualidade do que eles servirem para pacientes de oncologia? Sabe, a gente tem auditoria, o pessoal vai lá, foi lá. Então, assim, é super gratificante, sabe? Espetacular. Eu queria voltar um pouco Espetacular. no ponto que você falou, né, do atendimento ao cliente, que eu acho isso também. Eu hoje, só para você ter uma ideia, é lógico que sempre tem cliente que reclama do e-commerce, ou cliente. Sempre vai ter, ainda mais que a gente entrega, tem um delivery de um produto que é refrigerado, às vezes o motoboy deixa na portaria, né? Por mais que a gente treine, não tem como a gente garantir que é 100%, né? Que o serviço vai ser 100%. Então, uma coisa que eu faço e que eu adoro fazer, Claro. e quem estiver escutando, assim, que for empreender, eu ligo para todos os clientes que reclamam, né? Porque tem muito cliente que fica insatisfeito e não reclama, né? Mas os que reclamam, o que eu sei que tiveram uma má experiência, até hoje eu ligo e faço questão de ligar. Pedir desculpas, explicar o que legal. aconteceu. Eu acho que e não é um favor meu, não. Eu acho que é minha obrigação. Muito legal, muito legal.
E essa proximidade com o cliente te traz também vamos dizer, ela traz uma melhor percepção para a sua intuição, né? E aí, ligando com aquilo que você falou de intuição, né? Quando você está perto do cliente, a percepção aumenta, o repertório, estava me fugindo a palavra, teu repertório aumenta e a tua intuição fica muito mais assertiva, né? Total, total. E eu acho que a gente que tem. É muito importante a gente falar com o cliente final. Entender, sabe? Reclamação, sugestão, crítica, porque é só assim que a gente vai melhorar. Então, assim, eu Sem adoro. dúvida, sem dúvida. E no começo da Bianca. Fala. Não, pode falar. Eu te cortei porque nós estamos com um delayzinho. Importante a galera entender que existe um delay aqui entre nós dois. No começo da Green People, eu fazia muita degustação, sabe? Para mim, era muito importante degustar o meu produto. Eu nunca. Algumas amigas, alguém, você não tem vergonha? Eu falei, vergonha de trabalhar, vergonha. Eu quero escutar o que as pessoas estão falando, entendeu? Então, eu acho que. Mas eu não entendi o lance da vergonha. Vergonha do quê? Desenvolvimento é. Eu não te escutei. Fugiu. Eu não entendi o lance da vergonha. Vergonha do quê? De perguntar para o cliente, é isso? Não, de estar lá num supermercado, ou numa loja, ou num cabeleireiro. Eu fazia degustação em todos, eu fazia tudo, entendeu? Eu fazia suco durante o dia, vendia, entregava, ia na degustação e ia amarradona. Amarradona. Com certeza. Espetacular. Deixa eu te perguntar. Hoje, o assunto food tech, né? E você falou rapidamente disso aqui, ele está super em alta. Então, está todo mundo agora indo para essa questão. E eu acho super legal, eu me amarro nisso, porque é o que eu sempre falo. Os nossos competidores não trabalham, não atuam no segmento de health food. Os nossos competidores atuam no segmento de food. E eles vendem porcaria. Vendendo porcaria, você vende barato. E quando o público entender que essa porcaria não faz bem para a saúde e começar a querer comida melhor, eles vão começar a comer com a gente. Então, entre nós, eu nunca acho que a gente que vende comida saudável, que a gente que se preocupa com o produto, eu nunca acho que a gente concorre, né? Não. Eu estava com o Henrique da Livap esses dias falando, e eu falei exatamente isso para ele. Falei, cara, eu não vejo a Livap como uma concorrente. Eu vejo a Livap como uma promotora do mundo de health food, do mundo de alimentação saudável, e essa promoção traz mais cliente para a Boali. Né? É como eu vejo. Mas né? No final do dia, quanto mais gente estiver consumindo Green People, vai consumir mais Boali. É uma condição. Né? As pessoas elas transformam esse hábito, ganham uma nova cultura de alimentação, elas são nossas clientes. Eu acho o que vai acontecer com elas? Elas deixam de estar lá no junk. Não, e eu acho que nós, como empresas, eu acho muito legal assim que existe um movimento, né, entre a gente dessas empresas que se conhecem, que se falam, que dão força um para o outro, que trocam ideias, né? A Liveup vem de Green People. Então, assim, eu acho que é tudo um segmento, né? A gente tá todo mundo tem que dar as mãos e aumentar esse segmento, né? Que as pessoas. Eu acho que é a nossa missão que as pessoas se alimentem de forma mais saudável. Você sabe que na semana passada, a Livap lançou uma parada de nutricionistas e tal, e essa era uma ideia que a gente tinha aqui para fazer com aplicativo e tal, e que a gente não lançou. A gente teve a ideia era do meu sócio, do Vitor, mas não lançou, né? Por N motivos. E aí foi muito engraçado, porque eles lançaram. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para o Henrique, falei, porra, a gente tinha essa ideia aqui, não lançamos, vocês lançaram. Me conta como é que tá. Tá dando certo? Ele falou, Rodrigão, eu vou levantar com o meu time e eu te aviso. Por quê? Porque eu falei para ele, se tiver dando certo, eu vou fazer também. Agora, se não tiver, já economiza meu tempo aí e tal. Porque, no fundo, é o seguinte,
a gente precisa trocar essas boas práticas. E eu falo isso, tem muito empreendedor que acaba assistindo a gente, que acaba ouvindo a gente aqui no Spotify e tudo mais, e que às vezes se preocupa muito com essa coisa de, nossa, eu vou falar com fulano, é meu concorrente. Cara, pelo amor de Deus, o mercado é gigantesco. Não, eu vou te dar um exemplo. O que a gente precisa fazer juntos é aumentar o tamanho do nosso mercado. Eu acho. Eu acho super. E isso que você falou, assim, também para os empreendedores que estão aqui assistindo a gente, né? É muito curioso, porque o que importa não é a ideia, né? É a execução. Porque a gente pode ter um monte de ideia boa. Total. Porra, olha a camiseta. Aí, viu? Nem sabia que estava com essa camiseta. Mas esse exemplo da Live Up que você deu é totalmente isso, sabe? Eu falo isso muito na Green People, né? Eu tenho uma foto quando eu faço palestra assim, no TED, eu mostro a primeira máquina de suco, né? E os meus primeiros sucos que eu fazia na cozinha da minha casa. E eu falo assim: se você olhar essa foto, isso aqui não parece nada promissor, né? Só que se a gente esperar ter as condições ideais, né, para começar o nosso sonho, a gente nunca começa, porque nunca a gente vai ter as condições ideais, né? Então, e eu acho que isso é muito da startup, e eu acho que isso é muito a pegada da Green People, sabe? A gente faz e vai ajeitando, melhorando ao longo do caminho, porque a Green People a gente tem muita pressa em lançar, pressa em ocupar esse white space que tem um espaço para a gente ocupar. Não existe o suco saudável no Brasil. Não existe. Total. Então a gente tem muita pressa, os snacks que a gente está lançando, sabe? E aí, cara, vamos lançar, obviamente, que sempre com teste de qualidade, teste de tudo, né? A gente é super, logicamente, com isso tudo, né? Com segurança alimentar, mas o processo vamos aperfeiçoando ao longo do caminho. É isso, é isso. Lá no Vale tem uma frase muito poderosa que é, eu não lembro agora quem falou, nem sei se tem um autor específico dela, mas talvez o Steve Jobs, inclusive, se lançar com o produto pronto, lançou tarde, né? Quando você lançar o produto estiver pronto, é porque lançou tarde. Já deveria ter lançado antes. Antes. Deixa eu te perguntar o seguinte. Eu acho que é isso. Quando a gente... Esse delay pegou a gente de jeito hoje aqui, meu Deus. Mas é o seguinte, mas assim, ó, nós estamos parecendo aquela propaganda, sabe? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, doutor? Mas é o seguinte, vamos lá, não tem problema, a gente segue. O que eu ia te falar é o seguinte, né? A galera acaba orbitando dentro de uma ideia como a Green People e acaba tendo ideias de criar coisas que não são iguais, mas que são, eu diria, semelhantes, mas com o objetivo de trazer alimentação saudável. Então, todas essas iniciativas têm ali, de alguma forma, o seu valor, é assim que eu entendo, né? Qual é, dentro do que você entende, o futuro do suco? O futuro do suco é exatamente o que vocês já estão propondo, ou existe sempre uma linha paralela que vai continuar acontecendo? É um pouco provocadora essa pergunta, mas eu acho que vale a pena a gente debater isso sem... Até porque nem você nem eu aqui, a gente tem problema com isso. Não, eu acho que a gente está em constante evolução, sabe? Eu acho que na própria Green People, quando eu comecei, eu não tinha, por exemplo, nutricionistas me ajudando nas formulações. E bem ou mal, a gente sabe que tem muita gente, por exemplo, que não toma suco, ou que acha que tem muito açúcar, que tem muito carboidrato, que o que importa, sabe, são as calorias. Então, assim, a gente tem que estar atento a todos os públicos, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está em constante evolução. Eu pesquiso produtos
no mundo todo. E é importante também dizer aqui que não é porque um produto funciona nos Estados Unidos ou na Europa, ele vai funcionar no Brasil. Perfeito. Eu acho que quando eu vi no Havaí, né, em Maui, os sucos prensados a frio, as garrafas eram de meio litro. E eu fui um pouco ousada, né? Eu podia ter me dado muito mal. Eu lancei 350, eu falei, cara, essa garrafa é enorme, sabe? Não é o tamanho do Brasil. Mas eu peitei, sabe? Eu falei, cara, eu não vou copiar. Eu vou tropicalizar essa ideia, sabe? É, Então eu Boa. tô atenta, vendo o que tudo está lá fora. Só que a gente, na Green People, a gente tem uma base, tá? A gente é uma empresa que toma muito cuidado também com o que a gente fala. A gente não vende produto para você emagrecer, para você vender, para você. A gente é muito ético, sabe? Então a gente tenta, tá toda hora pensando em novos produtos, alguns menos calóricos para quem quer menos caloria, chás, mate, água de coco. A gente vai vir com várias novidades por aí, sabe? Mas a gente está em constante evolução, assim, em constante Legal. teste. Não existe uma fórmula correta, sabe? Muito legal. Isso que você falou é muito legal, né? Porque às vezes a gente fala de alimentação saudável e aí a galera faz já direciona isso para alimentação que emagrece, que não tem nada a ver, Total, né? total. Existe alimentação saudável com mais caloria, alimentação saudável com menos caloria, mas a saudabilidade está justamente no produto, está justamente naquilo que o produto te oferece, em termos de Mas essa é a história. nutrientes e por aí vai. Mas, Né? mas essa é a minha bandeira, entendeu? Essa é a história da minha vida, da anorexia. Eu estava magra, mas eu não estava saudável. Eu tava sem menstruar, pesava menos de 40 quilos, eu podia ter ficado estéril, entendeu? Então, assim, eu acho que existem marcas no Brasil que não têm essa responsabilidade, entendeu? Eu não quero que você. A gente não tem um pacote detox de uma semana, você só tomando suco uma semana, por exemplo. Eu podia ter, mas a gente tem que respeitar, entendeu? É uma coisa, a gente é além disso, sabe? É, muitas mulheres se preocupam com as calorias muito mais do que nutrientes, sabe? Então, assim, eu acho que essa é a minha bandeira, como pessoa e como empresa, sabe? É difícil, Cara, muito legal, porque mas é muito engraçado, né? Porque assim, eu não sou um cara magro, né? Não sou magro. E eu fui atleta profissional. Então, assim, eu quando jogava futebol profissionalmente, eu cheguei a jogar com 81 quilos. Isso para um jogador de futebol é muito pesado. Na minha altura, né? É muito pesado. Eu tenho 1,78 m, jogar com 81 quilos é sobrepeso total. E no fundo eu não estava com sobrepeso, eu estava forte. E hoje eu não sou magro e tenho um peso que, enfim, que eu vivo bem e convivo bem com ele. Jogo tênis 2 vezes por semana, jogo futebol. Agora eu não estou jogando futebol, mas tênis eu continuo jogando. Estou fazendo wakeboard 1 vez por semana. Então, assim, stand-up, dou as minhas corridas. O que eu acho importante a gente falar aqui, eu estou aproveitando essa oportunidade que você me deu de gancho, que, cara, estar saudável é, em primeiro lugar, estar bem com você. Né? Estar saudável vai muito além do volume de calorias. Né? E aí, porra, o cara acha, não, então estar saudável eu não vou beber. Por quê? Né? Se você beber muito, isso é um problema para a tua saúde. Você tomar uma taça de vinho no almoço, não vai ter problema. não, Né? Então, inclusive, assim, e eu não sou nutricionista, então, assim, procurem a sua nutricionista, seu nutricionista, né? Mas eu só tô, sabe, essa coisa, esses jargões, essas coisas, eu acho que sempre é uma coisa meio charlatônica, né? E não é o que a gente mas, vende também, a gente vai muito não, além disso, né? pois é, mas se você vê algumas marcas no Brasil, as que vendem pra caramba,
tem esses claims por trás, entendeu? Então, assim, e as pessoas acreditam, a gente, e com blogueiras, com esse movimento todo, é muito difícil a gente ser fiel, assim, a gente é, Green People mas tem horas que eu falo, pô, mas que injustiça, sabe? A gente está fazendo lá, querendo proporcionar melhor qualidade, o melhor produto, sabe, com os melhores nutrientes, é, sem, sem, sem prometer nada, porque não tenho como prometer, né? Não, como marca, como produto. Mas é isso, eu acho que é o mundo que a gente vive, eu acho que essa é uma crítica, né, ao mundo atual, e vamos embora lá, vamos enfrentar e vamos educar as pessoas. É isso aí. Qual que é o futuro da alimentação para você? Eu acho que é cada vez produtos com poucos ingredientes, clean label. Eu acho que a Green People é o futuro. É bem-vindo à nova era, né? A gente é, é bem-vindo à nova era. Green People, o futuro já passou. A gente está na nova era, sabe? Da alimentação saudável. É a volta aos ingredientes. A gente tenta ser orgânico o quanto a gente consegue. A gente ajuda. E eu acho que tem um ponto que a gente não falou aqui do futuro da alimentação também, que eu acho que é a parte da sustentabilidade, que eu acho que é cada vez mais importante. É, a gente faz questão, o que tem mais de sobra na fábrica, eu tento transformar em snacks, eu tento transformar, são os nossos chás com casca de abacaxi, a gente faz a compensação do plástico que a gente usa. Então, acho que esse é o futuro da alimentação, né? Você pensar na cadeia circular. Eu acho que esse é o futuro da alimentação. Essa coisa, sabe, duas coisas nesse gancho que você colocou aqui. Primeiro, a gente tem uma iniciativa de fazenda onde a gente tem produzido 30% das folhas que estão distribuídas em São Paulo. E é 100% orgânico. Não vai nada, só vai a terra e água. 100% orgânico. A gente não fala sobre isso. A gente não fala. Porque assim, eu não consigo ter certeza que essa folha que eu vou mandar para lá vai ser orgânica todo dia. Então eu não falo. Mas eu sei que nós por trás estamos fazendo cada vez mais as much as we can, as far as we can go, sabe? A gente fala a gente fala que a gente é ASAP, as sustainable as possible, né? Boa, boa. Então, eu não vou dizer para o meu cliente que eu sou 100% orgânico, porque eu não posso garantir que eu sou 100% orgânico. Nas folhas, a gente ajuda o pessoal em volta da fábrica, mas a gente desenvolve, né? Agora, as frutas nem sempre são. Eu já tive selo orgânico pelo IBD em 2 sucos. E aí, uma vez me ligaram da fábrica falando que a gente não tinha ingrediente orgânico e que iam botar convencional dentro do suco com selo orgânico. Nesse dia, eu resolvi parar de ter o selo orgânico. É, é, é isso, é isso. Acho que a gente tem que amadurecer com o mercado e fico feliz porque eu acho que a gente tem uma ligação importante de valores e tenho certeza que juntos a gente vai cada vez mais influenciar o mercado. Você sabe que eu sou um pouco frustrado porque eu acho que a gente deveria vender muito mais Green People do que a gente vende na Boali e, lamentavelmente, isso tem a ver com toda a organização de cadeia, com o que eu falei hoje aqui. Né? A gente tem que pegar, o suco tem que sair daí, tem que ir para o nosso centro de distribuição, do centro de distribuição vai para a rede, o nosso processo, e ele fica, no final do dia, ele fica num preço mais alto para o cliente, com margem muito baixa para o franqueado. A gente precisa resolver isso, estou falando isso publicamente, porque eu quero que você saiba que, cara, eu sou super fã da Boali, sou super fã da Green People, a Boali quer cada vez mais trabalhar com vocês, e eu acho que a gente está evoluindo e vamos evoluir cada vez mais, mas saiba da minha frustração, não tenho nenhum problema de falar isso em público aqui. Não, eu também sou frustrada, porque eu acho que as nossas marcas, né, são
teriam tudo para ser muito parceiras, quer dizer, parceiras a gente é, mas para um potencializar a venda do outro, né? Mas vamos indo que a gente vai chegar lá. Um beijo para você, viu? Obrigado Um por ter aceito o beijo. nosso convite aqui. Pena esse delay, mas foi ótimo. Um beijo. Obrigada por tudo. Beijo.